Se achou que não ia ter vídeo esse ano, achou errado, otário. Bom, pessoal, começando o primeiro vídeo do ano, né? Feliz 2018 aí pra quem tá assistindo, já quase em fevereiro, desejando isso. E a gente já começa com uma polêmica das inúmeras que teve já nesse começo do ano. Fim das Grid Girls na Fórmula 1. Pra quem não sabe, a Fórmula 1 foi comprada pela Liberty Media, pelo Liberty Media, na verdade, né? É um grupo. A Fórmula 1, no geral, assim, né, o comunicado que eles liberaram à imprensa e ao público é questionáveis quanto às normas sociais modernas, por isso que eles acabaram com as Grid Girls. Foi uma polêmica porque teve gente que apoiou, teve gente que foi contra essa decisão. Quem é a favor, podemos colocar mais no grupo de feministas, assim, de que esse trabalho das meninas ali objetificava as mulheres na Fórmula 1, no esporte em geral, mas principalmente quase no esporte automobilístico. E quem é contra acha que, bom, as meninas perderam um ganha-pão, né? Perderam um trabalho que elas faziam durante o ano. Só para deixar claro, a Fórmula 1 não empregava elas. Elas são escolhidas de acordo com agências de cada região de que as corridas eram organizadas. Então, elas praticamente quase são terceirizadas. Então, a Fórmula 1 simplesmente não quis dar continuidade a isso. Muita gente reclamou que o politicamente correto estaria atacando a Fórmula 1 e a Fórmula 1 estaria ficando mais chata. Só que a Fórmula E, que teve corrida agora nesse final de semana, não teve as Grid Girls, não tem. A WEC, né, que é o campeonato de turismo, também não tem desde 2015 as Grid Girls. A Fórmula Indy também em algumas corridas não tem. E eu achei engraçado que o pessoal simplesmente atacou a Fórmula 1. Isso mostra também quão tamanho a Fórmula 1 tem ainda nas nossas vidas, o quanto ela chama atenção, né? Porque outras categorias um pouco menores ou que não chamam tanto atenção já não tem essa tradição ou talvez nunca tiveram. As Grid Girls são mais ou menos utilizadas mais ou menos desde a década de 60, mas se tornaram parte mesmo da categoria ali na década de 70. No começo, sim, elas eram praticamente quase só por serem bonitas ali. Alguns usavam biquínis, roupas mais sensuais, mas nos últimos anos a categoria se adequou bastante aos tempos mais modernos, né? E, por exemplo, no Grande Prêmio da Rússia, elas usavam aquele chapéu típico russo. No Grande Prêmio do Texas, elas usavam aquele chapéu de cowboy. Na Áustria, se não me engano, também elas usavam roupas típicas daquela região onde ocorria a corrida. Para falar a verdade, eu fiquei muito em cima do muro, assim. Eu entendo a decisão da Fórmula 1, entendo a decisão deles de acabar com isso, né? Flávio Gomes, que é comentarista do Fox Sports, ele falou que era favorável à decisão, sim, porque para ver se os homens se controlavam um pouco mais e ele falou que a Fórmula 1 quis cortar o mal pela raiz para que as mulheres não ouvissem mais gracinhas. Só que, beleza, as Grid Girls não vão mais ouvir gracinhas, mas torcedoras que vão na Fórmula 1 vão passar a ouvir, funcionárias que trabalham nas equipes ou que trabalham na equipe da Fórmula 1 vão acabar também, pode ser que ouvam gracinhas. Tu acabar com as Grid Girls não vai acabar com o machismo, não vai acabar com a objetificação, tá certo, da mulher, sabe? Simplesmente tu vai remediar, mas tu não vai acabar com essa doença. Mas eu entendo, sabe? Porque tu liga a TV, tu vai no autódromo pra ver o quê? Tu vai pra ver as mulheres ou tu vai pra ver a corrida? O que é mais importante pra ti naquele momento? Pra mim é a corrida, pra mim é ver a disputa. Então eu acho considerável a Fórmula 1 querer focar nisso, querer focar nesse show que eles querem trabalhar mais e se livrar um pouco daquele passado. Eu entendo, né? Eles querem se livrar daquele
passado, do Bernie Eccleston, daquela Fórmula 1, e eu acho que a Liberty Media está indo pelo caminho contrário. Ela quer atrair mais os fãs, ela está investindo mais em redes sociais. No Grande Prêmio do Japão, no ano passado, eles liberaram o trecho que pra mim é uma das disputas mais fantásticas da história, acho que da Fórmula 1, que é a disputa do Grande Prêmio de Suzuka. Não vou me lembrar agora o autódromo, mas foi em 2008, se não me engano, ou 2007, entre o Kubica e o Massa. Na chuva, os caras disputando, e o carro sai para um lado, eles atacam e freia. E é isso, eu acho que a Fórmula 1 tem que investir, e não em mulheres, que é um passo muito importante da Fórmula 1 nesse sentido. Mas ele não pode ser o passo único. Se for um passe único, vai ser um erro. Acho que vai ser um tremendo erro das últimas... desde que a Liberty Media assumiu a Fórmula 1. Agora, se for o passe, se for o primeiro objetivo de vários, que eles vão querer trazer esse público feminino para dentro da Fórmula 1 e querer fazer uma categoria mais plural, para todo mundo poder assistir, para a família toda poder assistir, aí eu acho que eles acertaram, e eu apoio e concordo com eles. Porque a Fórmula 1 tem que investir muito mais em querer empoderar, né, a palavra que muito se usa hoje, as mulheres. Tem mulher engenheira, tem mulher chefe de equipe. A Claire Williams, cara, é chefe de equipe, sabe? Uma das equipes mais vitoriosas da história da Fórmula 1. Tu tem, se não me engano, teve no Grande Prêmio de Abu Dhabi, acho que foi, que eu não me lembro agora se foi a Williams ou a Mercedes para fazer um protesto, né, por toda aquela machismo que tem naquela cultura ali. Eles colocaram uma mulher para receber o prêmio da equipe vencedora daquela corrida. Isso eu achei demais. E ainda era o Bernie Eccleston, não era a Liberty Media. Então eu acho que foi sendo um primeiro passo, eu acho ele muito importante, mas tem que continuar agora. Eu acho que investir numa categoria de base para as mulheres, isso dá um vídeo próprio nessa questão. Eu acho sim que pode sim ter mulher piloto, pilota. A gente tem aí vários outros pilotos, como a própria Bia Figueiredo, apesar de não ter ganhado destaque, mas chegou a correr na Fórmula Indy, hoje está na Stock Car. A Danica Petri, cara, ela arrasou na Fórmula Indy, não foi campeã, ganhou só uma prova. Ela conquistou uma coisa que mulher nenhuma tinha conquistado ainda, ganhou uma corrida. A gente teve outras mulheres na Fórmula 1, só que ninguém se lembra, né? A gente teve até a própria Suzy Williams como piloto de teste, a gente tem a Cameron Jordan na Renault. Na verdade é Suzy Hoff na Williams. Mas essa atitude da Fórmula 1 de acabar com as Grid Girls só mostrou que ainda esse mundo do automobilismo, esse mundo que circunda os carros, tanto carro de rua, quanto vai num salão do automóvel, quando corridas, né, de automóveis, só mostra como é um mundo machista, né? Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, que era para reunir o maior número de informações possíveis. E hoje eu estou gravando no domingo, mas ontem, no sábado, eu acabei descobrindo de uma menina que eu sigo ela no Twitter e tal, e ela fez um texto para Rises Sports. E eu acho que é um site que fala de tudo, assim, ultimamente vendendo vários sites independentes que falam de esporte em geral. E ela fez um texto com o seguinte título: Fim das Grid Girls, abre parênteses, mulher e automobilismo, fecha parênteses, do jeito certo. Ela dá a sua opinião no começo do texto ali, falando que ela apoia o fim das Grid Girls, coisa e tal, mas mais pro final do texto, ela dá exemplos, alguns que eu falei aqui, por exemplo, a Danica Petri, de mulheres que são destaque nas suas profissões dentro da Fórmula 1, da Fórmula Indy, de outras categorias, mas que para o público em geral elas não aparecem. Vou citar os exemplos que ela deu. Ela começa com a Lena Gage, que é engenheira de corridas e na temporada de 2018
vai estar numa equipe da Fórmula Indy. Como eu falei, tem a Danica Patrick, que é uma piloto, se destacou na Fórmula Indy, depois foi correr na NASCAR. E tem a Tabata Valls, que é jornalista e assessora de automobilismo e trabalhava para Toro Rosso, acho que trabalha ainda para a escuderia Toro Rosso. Fórmula 1, a Liberty Media, nas suas redes sociais, no seu YouTube, seu canal no YouTube, e tá com parceria também, parece que vai estar com uma parceria com a Netflix aí, poderia simplesmente, o próximo passo, fazer matérias, vídeos, documentários com essas mulheres, né? Como é chegar no mundo tão masculino e aos poucos conseguir ocupar o seu espaço. Como eu falei, ela fez o texto muito incrível, assim, que principalmente quase, pelo que eu vi, homens começaram a atacar ela, né? Começaram a ir na página da Rise Sports e começaram a dar uma estrela e a fazer comentários, alguns atacando a própria pessoa, né? E isso, eu tava pensando assim, e eu cheguei à seguinte conclusão: eu acho que foi certo, sim, a Fórmula 1 ter encerrado só por essa atitude, só pela atitude de ter sido tão egoísta assim, ou de não conseguir entender, de não conseguir aceitar a opinião de uma outra pessoa. Eu acho que para essas pessoas que atacam jornalistas ou que ficam falando gracinha para as mulheres, eu acho que para essas pessoas foi bem feito assim o fim das Grid Girls. Mas tem o outro lado também, tem o lado delas, de quem foi contra essa decisão da Fórmula 1. Se falaram que estava acabando com um dos trabalhos delas, mas a maioria quase ali é modelo, então ela vai conseguir se realocar no mercado, a agência que ela trabalha vai conseguir colocar ela em conseguir outros jobs para elas. É ruim que acaba com um dinheiro extra, né? Segundo uma reportagem do Grande Prêmio, todos os links vão estar aí embaixo na descrição para depois vocês lerem os textos, que é muito legal vocês lerem, amplia um pouco mais a visão, colocando que em um dia de trabalho, uma modelo, uma Grid Girl pode ganhar R$1.500. Aqui no Brasil, né? Lógico, dependendo de país, pode ser maior ou menor. É um bom dinheiro extra, é uma boa renda extra, né? Que ganha. E um dos textos aqui fala que tem muito essa questão ainda de chamar as meninas de puta, de achar que elas fazem depende book rosa, e eu acho que foi mais ou menos isso que a Fórmula 1 quis acabar e quis atacar e acabar, né? Tem depoimentos dizendo que tem meninas que tem homens que chegam, tiram a carteira, assinam um cheque e dizem: ei, quanto que vale pra sair uma noite contigo? Um dia. Quanto que vale? O próprio Flávio Gomes falou, sabe? Tem muitos outros depoimentos de jornalistas da área falando que tem muito isso, tem muitos caras que falam gracinhas para as mulheres, e eu acho que a Fórmula 1 quis acabar com isso. Mas tem também a questão de que a Fórmula 1 pode estar fazendo meio que um machismo ao contrário, de que, querendo defender as mulheres, está proibindo elas de exercer a profissão delas. Como eu falei, logo depois que saiu a notícia, eu fiquei meio em dúvida. Eu apoiei a decisão. Daqui a pouco pode ser que a Fórmula 1 poderia remodelar as Grid Girls, fazer de uma forma diferente, pensar numa outra questão de como poderia usar elas, sem acabar com isso. Quem sabe colocando um casal, um Grid Boy junto. Uma outra matéria também que traz uma entrevista muito boa com uma Grid Girl brasileira que trabalhou alguns anos aqui no Brasil. Mais ou menos resumindo assim o texto, ela fala dentro da categoria, dentro da Fórmula 1, ela é muito respeitada, que ela e outras também chegaram a falar que houve muito mais gracinhas fora, na rua, que não ganham nada, do que dentro dos autódromos. E que na Fórmula 1, só colocando, na Fórmula 1 elas são muito, e na Stock Car também, elas são muito bem cuidadas, né? Principalmente quase na Fórmula 1 elas ganham água, comida, podem ir no banheiro,
que se acabou falando muito sobre o feminismo e toda essa questão da objetificação da mulher, só que tu não vai acabar com o machismo com as Grid Girls. Tu não vai acabar. Então, como eu tinha falado antes, quem sabe se a Fórmula 1 tivesse retrabalhado toda essa questão aí e repensado uma outra forma de colocar as mulheres ali no grid. Não sei, vamos ver. Como eu falei mais no começo do vídeo, a Fórmula 1 não perde, não vai ficar mais chata. Tu vai ali simplesmente para ver a corrida. E elas vão ter outros empregos, sim, elas vão conseguir se realocar. Muitas trabalham como modelos. Então, eu acho que, na verdade, os dois lados acabaram, né, o lado que é a favor acabou xericando e muitas pessoas... os dois lados acabaram querendo lacrar e ao mesmo tempo entrou numa questão aí de tão certos, mas ao mesmo tempo tão errados, né? Elas vão conseguir outros empregos, sim. A Fórmula 1 não vai acabar com o machismo acabando com as Girls. A Fórmula 1 vai ter que dar outros passos para querer introduzir mais ainda esse mundo feminino dentro da categoria. A categoria não vai ficar mais chata. Não é o politicamente correto vencendo, é simplesmente o bom senso vencendo. Né? Então, coloca aí nos comentários o que você achou, se achou certo, se achou errado. Né, vamos fazer os comentários com o máximo de respeito possível. E a expectativa para o começo da temporada de 2018 da Fórmula 1 é enorme. No dia 25 de março vai ter a primeira corrida. E é isso aí, pessoal.